Hoje nós iremos ter a nossa formação sobre Nossa Senhora como a corredentora e Nossa Senhora medianeira de todas as graças. Então, que Nossa Senhora me ajude, ela que é a medianeira de todas as graças, ela que é aquela que sempre junto de Deus está a interceder por todos nós, né? Junto do seu Filho. Bom, a mediação universal de Nossa Senhora, né? A realidade da sua corredenção. Em primeiro lugar, nós precisamos definir, não é, o que é a mediação e o que é essa realidade da redenção e, consequentemente, da corredenção, né? Bom, a mediação, vai nos dizer Santo Tomás de Aquino, ela consiste exatamente em ser um meio entre dois extremos, né? E o ofício do medianeiro consiste exatamente em uni-los, né? Tá aqui. O ofício de mediador é aproximar e unir aqueles entre quem exerce tal ofício, porque os extremos se unem por um intermediário, né? Então nós temos ali um extremo, nós temos ali um outro extremo, né? E nós temos ali então o mediador, que a partir do qual se relacionam ambas as partes, tanto um extremo como o outro, né? E Jesus Cristo, ele sendo o mediador perfeito, por ter reconciliado os homens com Deus por sua morte, ele é exatamente aquele que é o medianeiro por excelência, é o mediador, né, por excelência. Eu vou pegar aqui o texto de Santo Tomás de Aquino e, à medida que eu vou falando, eu vou comentando com vocês. Ele trata exatamente da questão da denominação dada a Cristo, de medianeiro entre Deus e os homens, né? Exatamente tirando aquela passagem de São Paulo, em que ele vai escrever a São Timóteo, na primeira carta, de que só há um mediador entre Deus e os homens, né, que é Jesus Cristo, homem. Ele vai dizer: é ofício próprio do mediador unir aqueles entre os quais se interpõe, né, se interpôs, pois os extremos se unem no meio. Ora, unir os homens a Deus de modo perfeito convém a Cristo, por meio de quem os homens se reconciliaram com Deus, segundo o apóstolo, né? Aí ele cita a segunda carta aos Coríntios. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Logo, só Cristo é o perfeito medianeiro entre Deus e os homens, por ter reconciliado o gênero humano com Deus pela sua morte. E por isso, depois do apóstolo ter dito, mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem, acrescenta, que se deu a si mesmo para a redenção de todos. Mas nada impede certos outros serem, de algum modo, considerados mediadores entre Deus e os homens, isto é, se cooperam para a união dos homens com Deus, de preparação, seja por via de preparação ou de ministério. Então, a primeira coisa, né? Eu esqueci de dar uma pequena introdução, né? Como o Gerson falou, é um tema que os protestantes rejeitam por completo, é preciso dizer, e mesmo entre nós católicos é algo que muitas vezes se encontra dificuldade, né, entre muitos católicos. Exatamente por não se compreender o termo, quando se diz que Nossa Senhora é corredentora, quando se diz que Nossa Senhora é medianeira. E exatamente muitos vêm citar essa passagem de São Paulo, em que diz que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Mas todo o contexto do texto paulino, ele vem nos indicar que Jesus Cristo é o único mediador de redenção, né? E, além disso, não só não exclui as outras mediações, digamos assim, como São Paulo diz, alguns versículos antes, que se façam preces, orações, súplicas a Deus, né? Se todo tipo de mediação, se todo tipo de intercessão fosse algo que São Paulo estaria aqui condenando nesse versículo, ele não estaria nos dizendo para exatamente rezarmos a Deus. E se nós pudermos rezar uns pelos outros, oferecer essas preces, súplicas, enfim, ele fala aqui no contexto dos governantes, né? Mas, enfim, no contexto geral, quanto mais aqueles que estão vendo a Deus face a face, né? Que já não amam simplesmente com a ajuda da graça, mas dessa vez com a graça quando se torna glória, ou seja, eles veem a Deus face a face, portanto podem interceder por nós. Mas aqui já é um ponto que eu quero tratar mais adiante. Bom, então até aqui São Paulo disse o quê? Santo Tomás. O ofício do mediador é unir dois extremos. Ele se interpõe entre os dois. Jesus Cristo é o perfeito mediador, porque por meio dele os homens se reconciliaram com Deus. Logo,
Cristo é o perfeito mediador entre Deus e os homens. E aí ele cita depois São Paulo, que se deu a si mesmo pela redenção de todos. Mas nada impede certos outros mediadores entre Deus e os homens, ou seja, que cooperam para a sua união. E aí ele vai dizer, por via de preparação ou de ministério, o que vem a ser isso? Via de preparação são exatamente aqueles que, os profetas do Antigo Testamento, que prepararam a vinda de Jesus Cristo, perfeito mediador, que realizou a mediação de forma perfectiva, né? Ou seja, também por via de ministério, quais sejam esses? Os sacerdotes do Novo Testamento, né? Que celebram sacramentos, que agem na pessoa de Cristo, que exatamente fazem com que essa mediação de Cristo chegue até nós, né? Então, é a primeira coisa. Outra questão, outro artigo, na verdade, da mesma questão 26 da Suma Teológica, no artigo 2, Santo Tomás vai se perguntar se Cristo é medianeiro entre Deus e os homens enquanto homem, né? E aqui vem esse texto dele. Duas coisas podemos considerar no mediador. Primeiro, a natureza de mediador. Segundo, o ofício de unir. Ora, a natureza do mediador é de estar de um e outro extremo. Então aqui nós já vemos. Jesus Cristo, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele toca os dois extremos, né? Ele é menor que o Pai na sua humanidade, mas ele é imensamente maior do que nós pela plenitude de sua graça, né? Então, ele está entre os dois extremos. Da natureza do mediador é de estar de um e outro extremo. E quanto a unir, o mediador o faz, transferindo a um dos extremos o que é do outro. Ou seja, Jesus Cristo é Deus verdadeiro que vem até nós. Nós vamos ver até aqui de que forma, o que ele traz para nós e o que ele oferece ao Pai, né? Ele traz exatamente para nós os seus dons e os preceitos, né? Ele vem como o legislador e o autor da graça. E ao Pai ele oferece a plena satisfação, oferece o sacrifício da sua vida, pelo qual ele reconcilia os homens com Deus e oferece ao Pai a glória que lhe havia sido, que lhe era devida por parte do homem, que com o pecado se fechou para Deus, né? E aí ele continua. Ora, nada disto pode convir a Cristo, enquanto Deus, né? Mas só enquanto homem, ou seja, enquanto Deus ele é igual ao Pai. Ele não pode ser mediador enquanto Deus. Pois enquanto Deus não difere do Pai e do Espírito Santo, em natureza nem em poder de domínio. Nem o Pai e o Espírito Santo tem nada que não seja do Filho. Nem o Pai e o Espírito Santo tem nada que não seja do Filho. De modo que pudesse deferir a outros o que é do Pai e do Espírito Santo, como se de outrem fosse. Pois enquanto o homem difere de Deus em natureza, e dos homens em dignidade e graça. E como homem, cabe-lhe unir os homens com Deus, transmitindo-lhe os preceitos, ou seja, se revelando, dando a conhecer a vontade do Pai, e os dons, né? Como São João vai dizer, a graça nos veio através de Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por Jesus Cristo. E satisfazer e interceder pelos homens perante Deus, né? Por isso, verdadeirissimamente chama-se mediador enquanto homem. Ou seja, ele dista do Pai, sendo homem, menor do que o Pai enquanto homem, mas maior do que nós, pela dignidade de sua graça, pela dignidade em dignidade e graça. Ou seja, ele é mediador enquanto homem, e enquanto homem ele é aquele que vem nos trazer os seus preceitos e dons e oferecer ao Pai o sacrifício pelo qual nós somos reconciliados com Ele, e o Pai recebe uma satisfação, uma adoração de valor infinito. Até aqui tudo bem? Bom, Jesus Cristo, o perfeito mediador, aquele que uniu o céu e a terra, que transpôs um abismo infinito entre nós e Deus. Ele é a ponte, como ele vai dizer. Vereis o Filho do Homem, o céu aberto e os anjos descendo sobre o Filho do Homem, né? Então, ele é a ponte que une o céu e a terra. Bom, onde é que entra Nossa Senhora nessa história? Antes de passar propriamente para Nossa Senhora, é preciso esclarecer também alguns outros pontos, tá certo? Bom, Cristo é o nosso mediador de redenção. Já expliquei o que é a mediação e propriamente a mediação de Jesus Cristo.
Nosso Senhor é mediador enquanto homem, certo? E ele realiza a mediação sobre dois aspectos. Em primeiro lugar, é uma mediação descendente, ou seja, Jesus Cristo, ele vem até nós trazer aos homens a luz e a graça de Deus, ou seja, uma mediação descendente. E tem um segundo aspecto, é uma mediação ascendente, ou seja, sobe para Deus. Ele oferece a Deus em favor dos homens o culto e a reparação que lhe eram devidos. Então, apresentada aqui em algumas pinceladas a mediação de Nosso Senhor. Bom, e onde é que entra Nossa Senhora propriamente nessa história? Nossa Senhora, ela foi predestinada por Deus desde toda a eternidade, no mesmo decreto da encarnação, a ser a mãe de Deus. Uma vez que Deus decreta a encarnação, Deus vai e decreta toda a forma como isso vai se dar historicamente. Ou seja, Deus vai se fazer homem e Deus deve se fazer homem nascendo de uma mulher. Então, no mesmo decreto em que Deus decreta que o Verbo Eterno vai se fazer carne, ele decreta que ele deve nascer de uma mulher. Ele está presente no mesmo decreto da encarnação, o decreto da maternidade divina. E Nossa Senhora foi, portanto, predestinada a ser mãe de Deus. E, sendo mãe de Deus, Deus lhe deu uma plenitude de graça maior do que a de todos os anjos e todos os santos, desde o primeiro momento da sua concepção, que já ultrapassa a graça final de todos os santos. A missão de Nossa Senhora é de uma outra ordem, uma ordem por si mesma superior à ordem da graça, que é a ordem da união hipostática. Ela toca o mistério da união na pessoa divina do Verbo, da humanidade e da divindade. Portanto, Nossa Senhora recebe, desde o primeiro instante, a plenitude inicial de graça maior do que a de todos os anjos e de todos os santos. Nossa Senhora, portanto, ela foi predestinada, e sendo predestinada por Deus, ela tornou-se sua mãe, verdadeira mãe de Deus, né? Nossa Senhora, portanto, ela vem a ser a medianeira, né? Medianeira de todas as graças. De que forma? Bom, Nossa Senhora, ela é uma criatura, certo? E sendo uma pura criatura, foi escolhida por Deus para essa missão altíssima, né? Ela é inferior a Deus e a Jesus Cristo, né? Enquanto criatura, mas enquanto mãe de Deus, ela é cheia de graça e está acima de todos os homens, e em razão de sua maternidade divina, que a coloca nas fronteiras da divindade, como diz Caetano, e pela plenitude da graça recebida, no instante de sua concepção imaculada, plenitude que não cessou de aumentar até sua dormição. Ou seja, Nossa Senhora, ela cumpre essa definição do que seja a mediação. Ela é inferior a Deus e a Jesus Cristo, mas ela está imensamente acima de todos os anjos e santos pela sua maternidade divina e pela plenitude de graça que ela recebeu desde a sua concepção imaculada, que não cessou de aumentar nela. Ou seja, de fato, ela está entre nós e Deus, e de uma tal forma que, como disse aqui Caetano, ela quase que toca, né, as fronteiras da divindade. E como vai dizer também Santo Tomás de Aquino, a dignidade da visão beatífica, da humanidade de Cristo e da maternidade divina é quase que infinita, né? Então, de fato, Nossa Senhora, em sua qualidade de Mãe de Deus, naturalmente é designada para ser essa mediadora universal, né? Realmente essa intermediária entre Deus e os homens. Bom, como eu já disse, pela maternidade divina e proximidade com Deus, e também ela exerce essa dupla mediação, porque é interessante nós notarmos, quando nós falamos da corredenção e da mediação universal, nós estamos falando de dois aspectos da mediação de Nossa Senhora. Assim como Nosso Senhor exerce uma mediação ascendente, ou seja, ele oferece a Deus o culto e a reparação que lhe eram devidos, e também um aspecto descendente, ou seja, ele traz para nós, lá do Pai, ele desce até nós, para trazer a sua luz, a sua palavra e a sua graça, também Nossa Senhora, unida a ele, exerce esse duplo aspecto. De que forma? Nossa Senhora, ela exerce uma mediação descendente, né? Ascendente, perdão, em primeiro lugar. Nosso Senhor primeiro descendente, depois ascendente. Nossa Senhora primeiro ascendente, depois descendente. Nós entenderemos mais a seguir.
ascendente. De que forma? Unida a nosso Senhor, ela cooperou pela satisfação e os méritos ao sacrifício da cruz. E depois, de forma descendente, ela não cessa de interceder em nosso favor e nos obter e distribuir todas as graças que nós recebemos do céu. Ou seja, a corredenção nós podemos dizer que é essa cooperação ao sacrifício da cruz, que sobe até Deus, que se encaixa exatamente na aquisição das graças diante de Deus. E uma vez que a mãe adquire as graças em união com o filho, sobretudo aos pés da cruz, ela no céu vai e dispensa as graças que ela nos mereceu em união com ele. E agora, portanto, é a realidade da distribuição das graças, essa realidade descendente. Que nós também podemos relacionar com a questão da redenção objetiva e a redenção subjetiva, né? Nosso Senhor objetivamente nos salvou e subjetivamente nós precisamos tomar posse dessa sua redenção, né? Portanto, Nossa Senhora, nessa realidade da redenção objetiva, né, do Cristo, ela é a corredentora, e na redenção subjetiva, ou seja, a aplicação dos méritos infinitos de Nosso Senhor na nossa vida, ela é a medianeira, aquela que distribui. Até aqui tudo bem? Bom, portanto, essa realidade da corredenção e da mediação, que são unidas, né? Que nós podemos até dizer que são dois aspectos de uma mesma realidade, da mediação de Maria, que em primeiro lugar sobe até Deus adquirindo as graças e uma vez estando lá na visão beatífica derrama sobre nós essas graças, né? Bom, em primeiro lugar, nós vamos meditar sobre Nossa Senhora na aquisição das graças, ou seja, Nossa Senhora como a corredentora. Essa realidade de Nossa Senhora corredentora, ela se relaciona com a sua maternidade. Ela é corredentora por ser mãe de Deus e nossa mãe espiritual, e também pela sua cooperação em união de sentimentos e dores a Nosso Senhor que se ofereceu por nós, né? Portanto, essa realidade da corredenção. Bom, onde é que isso encontra base na tradição? Onde é que isso encontra base na Sagrada Escritura? Se nós formos pegar o relato do Gênesis, né, depois da queda do homem, né, do pecado original, Deus ele promete a redenção. Tanto que a igreja ela vai chamar esse texto de proto-evangelho. É a primeira promessa da redenção que viria com Jesus Cristo, né? Ela está lá em Gênesis 3, dos versículos, acredito que 13 em diante, mas que vai falar exatamente sobre essa participação de Nossa Senhora a partir do versículo 15, né, em que ele vai dizer isso, versículo 15: porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa mulher não pode ser Eva, simplesmente porque Eva nunca esteve tão derrotada como agora. Essa mulher não pode ser Eva, porque nunca Eva esteve mais sujeita à serpente do que naquele momento. Isso daqui se trata de uma promessa futura, né? Que algumas tradições vão trazer como a descendência da mulher. Na verdade, me parece que o sentido próprio desse texto seja esse, né? Na verdade, a Vulgata traz como sendo a mulher que vai pisar na cabeça da serpente e, segundo o que vi, o texto vai indicar que quem esmagará a cabeça é a descendência, mas para nós vermos como ambas as traduções elas trazem uma verdade, né? Cristo vence Satanás e Maria está unida a ele nessa vitória. Ou seja, essa promessa aqui se trata de algo futuro, algo que será realizado ainda, algo que Deus promete. Quando acontece a desgraça, Deus promete então a graça que será superabundante, que será infinita, né, que virá com o nosso Senhor. Portanto, aqui está profetizada a cooperação da Virgem na nossa redenção, já aqui nessa profecia, né? Porque, de fato, Deus quis assim, que assim como a perdição entrou no mundo por um só homem, assim também, isso aqui é texto de São Paulo, por um só homem nos vem a redenção, né? E isso daqui
encontra base desde os primeiros séculos da Igreja e é algo que nós vemos e é algo espantoso, quase, posso dizer, os Santos Padres associando Nossa Senhora como a nova Eva, como aquela que está unida ao novo Adão nessa obra da redenção, como aquela que esmaga juntamente com ele a cabeça da serpente. Como vai dizer Santo Irineu, o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. Como vai dizer também São Jerônimo, por uma mulher a morte, por uma mulher a vida. Como vai, enfim, Tertuliano, Santo Agostinho, é algo que remete aos princípios mesmo, né, da nossa religião. Portanto, algo que o padre Garrigou Lagrange, e eu vou me basear nele na maioria do nosso estudo, né, basicamente será ele, ele vai dizer que isso vem, inclusive, a mostrar ser uma tradição divina apostólica, né? Isso tem tudo para, de fato, ser, né? Nossa Senhora como a nova Eva, como aquela que coopera na redenção. E Deus assim o quis. Deus poderia redimir o mundo de todas as formas possíveis, mas Ele quis contar com a cooperação dela, né? Assim como a perdição entrou no mundo por um homem e uma mulher, por um homem e uma mulher nos vem a redenção. Portanto, foi da vontade de Deus. É a primeira coisa que nós devemos ver aqui. Nossa Senhora, portanto, ela foi querida por Deus nessa obra da redenção. Ela foi querida por Deus para acompanhar os passos do Divino Mestre, para estar unida a Ele em todos os momentos da sua vida, né? Claro, quando nós dizemos que Nossa Senhora é medianeira, é preciso que nós entendamos o que é que isso quer dizer. Porque a mediação de Jesus Cristo ela é suficientíssima e superabundante. Primeira coisa, né? Não é que nós queiramos dizer aqui que é como se a redenção fosse um barco, Nosso Senhor rema de um lado, Nossa Senhora rema do outro. Não. A obra da redenção ela é suficientíssima, superabundantíssima na oferta que Nosso Senhor faz de si. E a mediação universal de Nossa Senhora ela é uma mediação subordinada, dependente da de Cristo, que tira daí a sua força e que, como vai se dizer o concílio, longe de como que obscurecer a mediação de Nosso Senhor, a transparece, a realça, porque tira daí a sua força. Portanto, enquanto a mediação de Nosso Senhor é necessária, por exemplo, a mediação de Nossa Senhora dependeu da vontade de Deus, né? Ou seja, não é que Nosso Senhor tenha redimido de uma parte e Nossa Senhora de outra. Tanto que nós não dizemos corredentor e corredentora, não. É um redentor e uma corredentora. Mas é que Nossa Senhora esteve unida àquele sacrifício e a sua mediação dependeu daqueles sofrimentos do seu filho, dos seus sofrimentos unidos aos do seu filho, e, portanto, foi uma mediação que Deus quis que ela exercesse, né? Portanto, para amarrar aqui as coisas, a mediação de Nosso Senhor é suficientíssima, superabundantíssima e necessária. A mediação de Nossa Senhora, Deus assim o quis. Ela é dependente da de Cristo, ela recebe de Cristo a sua força e, longe de obscurecer a mediação de Nosso Senhor, ela a realça, né? Portanto, é a primeira coisa. Bom, aconteceu a perdição, aconteceu a desgraça, o pecado entrou no mundo e o salário do pecado é a morte. Deus, então, expulsa o homem do paraíso e, aos poucos, vai depois se revelando. É belo nós vermos como, mesmo quando Deus exerce a justiça, a sua misericórdia está lá. A promessa da redenção acontece logo depois da queda do homem, né? E Deus então vai se revelando, vai mandando os patriarcas, chama Abraão, chama Isaac, chama Jacó, vai mandando os seus profetas, conduz o povo através do Egito, revela os seus mandamentos e assim por diante. Deus vai construindo história com o seu povo e o projeto de Deus vai ficando cada vez mais claro em relação a isso, né? E a espera dos séculos vai aumentando aquela expectativa pelo Messias que vai vir. Deus vai então revelando aos poucos o seu desígnio, Deus vai revelando aos poucos a vinda desse Messias, né? Esse que
não levantará a voz, não quebrará a cana rachada, aquele que é o Emanuel, Deus conosco, aquele que é o homem das dores, de Isaías. Deus vai se revelando, Deus vai se mostrando, Deus vai buscando o seu povo. Até que, passados muitos séculos, Deus bate na porta de uma menina, né? E quer o seu consentimento para entrar. O povo judeu daquela época, ele cada vez mais ia fazendo consistir a sua esperança no Messias que viesse libertá-lo simplesmente do jugo romano, né? A esperança posterior, a esperança da verdadeira terra prometida, da redenção, ela foi cada vez mais sendo obscurecida, né? Nossa Senhora, ela fazia parte daquele pequeno grupo eleito, aquele pequeno grupo de almas que de fato esperavam a vinda do Redentor, que viria a libertar da verdadeira escravidão, a escravidão de Satanás. E, portanto, ela esperava a vinda do Messias, do Messias prometido, daquele que era o esperado, que viria para redimir as nações, né? E, portanto, a sua esperança, ela, inclusive alguns santos padres vão dizer, né? Ela como que antecipou a vinda de Nosso Senhor pelas suas orações, né? Pela sua espera. É belo, inclusive, aqui um detalhe, né? Nossa Senhora, São Boaventura, ele coloca na boca de Nossa Senhora essa oração, de que ela pedia a Deus a graça de chegar um dia a servir aquela que seria a mãe do Messias. Então, para nós vermos a humildade, né, de Nossa Senhora, que de fato foi aquilo que atraiu o Verbo Eterno ao seu seio, né? Nossa Senhora, portanto, fazia parte desse número de almas, né, dessas almas privilegiadas que conheciam, através dos livros sagrados, a missão do Messias, a missão sofredora e redentora, né, que viria a libertar exatamente da escravidão do demônio e dos pecados. Nossa Senhora, ela conhecia a realidade do homem das dores de Isaías. Nossa Senhora conhecia a realidade daquele a quem todos veriam transpassado. Olharão para aquele que transpassaram, de Zacarias. Nossa Senhora conhecia a realidade desse Messias que viria para derramar o seu sangue na cruz. Portanto, ela era essa alma que conhecia verdadeiramente e que esperava. Enfim, Deus bate na porta daquela menina. O anjo Gabriel entra naquele quarto e a saúda: Ave cheia de graça. Cheia de graça, de uma graça que ele não viu entre os anjos, de uma graça que ele não viu nem entre os serafins. Ele viu naquela manhã o céu na terra. E ele entra então, anuncia a Virgem, diz à Virgem o nome do filho que ela vai conceber, que vai governar todas as nações, que vai ocupar, que reinará sobre todas as nações e que o seu reino não terá fim, reinará para sempre na casa de Jacó. Ele será o Filho do Altíssimo, né? Ele será grande. Ele anuncia então o nascimento de Jesus e revela, portanto, o nome de Jesus a Nossa Senhora, que vem a significar exatamente a sua missão. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados, como ele vai revelar a São José, ou o anjo. E faz então o anúncio. São Bernardo, ele traz um comentário belíssimo da Anunciação, em que ele traz todo o drama daquele momento, porque o mundo suspirava por aquele momento. O nosso destino dependia daquele consentimento. Deus quis depender daquele sim. Nós não temos noção do que é isso. Deus assim se rebaixou e Deus esperou a resposta de Maria. E São Bernardo vai e escreve naquele sermão: vai, Virgem, diz o teu sim, porque Davi espera esse sim, Abraão espera esse sim, Isaac espera esse sim, o mundo inteiro está nas tuas mãos. Então, para nós vermos todo o drama desse momento, né, eu vou ler aqui só um pedaço para vocês, né, se depois vocês quiserem ver. É a segunda leitura do ofício das leituras de um dos dias próximos ao Natal, se eu não me engano, dia 21 de dezembro, dia 20 de dezembro.
Ouvistes, ó Virgem, o anjo aguarda a vossa resposta. Nós também esperamos. O preço de nossa salvação está nas vossas mãos. Se consentis, seremos salvos. Eis que o mundo inteiro, prostrado a vossos pés, de vós espera. Das vossas palavras está pendente a salvação de todos os filhos de Adão. Ou seja, a salvação esteve nas mãos de Maria naquele momento. Ai de nós, sem aquele sim. Ai de nós se não fosse ela. Então, e Nossa Senhora, portanto, dá o seu fiat. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Né? Então, naquele momento, ao fiat de Maria se une o fiat de Cristo ao entrar neste mundo, né? Como vai escrever a carta aos Hebreus. Tu não quiseste holocausto nem vítima, sacrifícios oferecidos segundo a lei, né? Pelo pecado. Então eu te disse, eis que venho fazer com prazer a tua vontade. Um único fiat, um fiat de Maria unido ao fiat de Cristo. Então a salvação entra no mundo. Com um fiat o mundo foi feito, e com outro fiat o mundo foi redimido. Então Nossa Senhora dá o seu sim a Deus. Abre, portanto, as portas para Deus entrar nesse mundo e assim nos redimir. Vocês estão me escutando? Sim. Certo. Portanto, Nossa Senhora dá o seu consentimento. E não é simplesmente um consentimento de forma abstrata, né? Nossa Senhora, ela, quando dá o seu fiat, ela diz fiat a encarnação e aquilo que será a missão do Messias, né? Que ela devia conhecer, pelo menos em linhas gerais, né? Ou seja, aquele homem das dores, experimentado no sofrimento, em cujas feridas o mundo seria curado. Ela dá o seu fiat também ao mistério da cruz, né? Então, e assim será toda a vida de Nossa Senhora unida à vontade de Deus, juntamente com o seu Filho, né? Uma íntima união. Então, ela dando o seu sim, ela dá o seu primeiro passo como corredentora do gênero humano, né? E ali ela abre as portas para Deus entrar, e ali Deus se faz homem, né? Deus se faz homem com que finalidade? Para nos redimir, como vai dizer o credo niceno-constantinopolitano, né? Qui propter nos homines, etc., né? Que por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Prescindindo do fato se a encarnação aconteceria ou não, se o pecado de Adão se desse, o fato é que historicamente o pecado de Adão aconteceu, e historicamente, no aqui e agora, a encarnação se deu de forma redentora. Ou seja, Maria dá o seu consentimento àquele que vem salvar, e dando o seu sim, ela começa a cooperar nessa obra de redenção, começa a ser a corredentora. Ela dá, portanto, o seu consentimento e Deus vem a esse mundo. Em seguida, Nossa Senhora é aquele sacrário, durante 9 meses, da presença de Deus, né, no seu ventre. Passados 9 meses, ela então dá à luz em Belém, e o seu filho nasce, o seu filho vem ao mundo, o Verbo encarnado. Que alegria, não é, para o coração da Virgem Maria. Que consolação, ao ter em seus braços o próprio céu. Como vai dizer Fulton Sheen, né, o venerável Fulton Sheen. As mães, quando elas têm os seus filhos nos braços, elas olham para o céu para agradecer a Deus aquele dom. Maria era a única que olhava para baixo, olhava para o céu que ela tinha nos braços. Então, eis aí a alegria da Virgem, né? Passados 40 dias do nascimento de Nosso Senhor, era da lei judaica, a apresentação, não é? Vou ler aqui do próprio escrito aqui do Garrigou. Citando aqui o texto bíblico. Concluídos os dias da sua purificação segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício prescrito pela lei do Senhor, par de rolas ou 2 pombinhos.
Então, Nossa Senhora vai oferecer o seu filho 40 dias após a sua natividade, após Nosso Senhor ter nascido. Naquele momento, Nossa Senhora apresenta o menino Jesus, o velho Simeão toma o menino nos braços e bendiz a Deus. Agora podes deixar o teu servo partir em paz, Senhor, porque os meus olhos viram a tua salvação. Faz aquele cântico do Magnífico, do Nunc Dimittis, o Magnífico é o de Nossa Senhora. E então ele faz a profecia a Nossa Senhora. Olha então para a mãe e diz: esse menino será a causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a ti, ele fala para Nossa Senhora, uma espada de dor transpassará a tua alma. E para aquela que sabia que aquele a quem ela daria a luz então Nossa Senhora ela apresenta o seu filho no templo. E para aquela que sabia que ele era aquele que seria o homem das dores de Isaías, que ele era aquele que devia se oferecer, aquele que seria o Salvador mediante a sua própria oferta, para ela fica cada vez mais claro. Ele vai ser sacrificado e ela estará presente, ela estará unida àquele sacrifício. Ela, com a espada de dor, transpassando sua alma. Aqui, para citar São Pio X, é importante nós termos noção que Nossa Senhora não foi corredentora simplesmente por ser mãe de Deus, por ter dado seu livre consentimento, mas por uma comunhão de sentimentos e dores, e uma união estreita de vontade com a vontade do seu Filho. Desde o momento da encarnação até o consumatum est da cruz, ela coopera com a redenção. Aqui citando São Pio X, na Ad Diem Illum. A Virgem Santíssima não somente coube a glória de haver ministrado a substância de sua carne ao unigênito do Eterno, que devia nascer homem, hóstia excelentemente preparada para a salvação dos homens, mas igualmente teve a missão de zelar e conservar esta hóstia, e ao tempo devido apresentá-la ao sacrifício. Portanto, a missão de Nossa Senhora, exatamente unida a esse mistério da redenção, ela começa no momento da encarnação e se prolonga nos 33 anos da vida de Nosso Senhor. E começou na encarnação e encontrará sua consumação na cruz. E ela começa a ver de forma cada vez mais clara, ela será a dolorosa, que estará ali presente aos pés da cruz, com a espada de dor transpassando o seu coração. E aqui citando Leão XIII, é sempre importante nós citarmos os papas, porque nós vamos ver que o magistério ele ensina essas verdades, que por mais que essas verdades não sejam proclamadas no magistério extraordinário, que seria o Papa proclamando um dogma, como a Imaculada Conceição ou a Assunção, faz parte do magistério ordinário da Igreja, certo? Com seu testemunho em documentos da tradição antiquíssimos, com o testemunho da liturgia, com os documentos do magistério papal, mesmo que não de forma extraordinária, mas de forma ordinária, e revelado pelo menos implicitamente na Sagrada Escritura. Ou seja, é algo que realmente tem base na nossa fé. E praza a Deus um dia essas verdades sejam proclamadas, se Deus quiser. Portanto, Leão XIII aqui fala dessa participação da Virgem nos sofrimentos do Filho. Quando se ofereceu a Deus como escrava para a missão de mãe, ou quando se ofereceu com seu Filho como total holocausto no templo, desde esses fatos se tornou coparticipante da laboriosa obra da expiação do gênero humano. É belo nós vermos como Deus ele faz as coisas, como Ele quer contar com a nossa colaboração. Ele quis contar com a colaboração de Maria, não somente no momento da encarnação, mas para que ela preparasse aquele que seria o Cordeiro, a ser sacrificado no altar da cruz. E para Nossa Senhora vai ficando cada vez mais claro, cada vez mais evidente a missão do seu Filho.
Ela estará unida em tudo à sua vontade, em tudo ao seu divino Filho, né? Vão passar 30 anos da sua vida oculta, virão posteriormente os 3 anos da sua vida pública, né? E durante esses 33 anos, né, ela passará unida a Ele, com seus dias intermináveis de dores e com suas noites de prolongadas vigílias, né? Portanto, Nossa Senhora unida a esse sacrifício de Cristo, a essa sua oferta, né? E finalmente, 33 anos após aquele momento em que foi dito a ela que ela seria a dolorosa aos pés da cruz, chega então o momento. Chega então a hora solene. Ela em Caná ouviu: mulher, a hora ainda não chegou. Mas agora a hora já soava e ela precisava subir a montanha sagrada. E séculos depois, aquela mesma cena se repete. Deus quer vencer o demônio, fazendo com que o mesmo drama com que o demônio outrora vencera, agora ele seja vencido. Lá estão, no cume do Calvário, novamente, Adão, Eva, a árvore e o fruto. Já não mais o antigo Adão, já não mais a antiga Eva. Um novo Adão, Cristo, a nova Eva, Maria. Uma nova árvore, a cruz, e um novo fruto, que é o próprio novo Adão, Jesus Cristo. O mesmo drama se torna aqui presente, séculos depois daquele momento trágico. Deus vai se oferecer em sacrifício e a Virgem Dolorosa estará lá aos pés da cruz, né? Sobe a Jerusalém, virgem oferente sem igual, né? Vai apresentar ao Pai teu menino Luz que chegou no Natal. E junto à sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas o ofereceste por nós com toda a fé. Então Nossa Senhora está lá, aos pés da cruz. Ela cooperando com a redenção. Ela unida a Ele. Ela em tudo configurada ao Cristo. Mais do que São Paulo, completava na sua carne o que faltava à sua paixão. Ele padecia, ela compadecia. E lá estava ela, cooperando com a nossa redenção, como Eva cooperou com a perdição. E lá estava Maria, Stabat Mater Dolorosa. A mãe estava de pé, junto da cruz. Não estava deitada, não estava acabrunhada, não estava derrotada, estava de pé, oferecendo seu filho no altar da cruz, em tudo unida aos seus sofrimentos e se oferecendo juntamente com ele. São João Crisóstomo escreve que quem estivesse no Calvário veria 2 altares, o coração de Maria e o corpo de Cristo. Mas um outro autor vai dizer, não é necessária mais do que uma única cruz para que mãe e filho estejam unidos, para que mãe e filho estejam crucificados. E lá está, portanto, ela. Bom, aqui cabe a distinção para nós entendermos de que modo Nosso Senhor satisfaz e merece e de que modo a Santíssima Virgem satisfaz e merece, né? Para nós podermos ter uma teologia sólida, né? Uma teologia segura. O Papa São Pio X vai nos dizer que o que Nosso Senhor nos mereceu de condigno, Nossa Senhora nos mereceu de congruo. Eu explico já esses termos. Primeiro eu quero ler para vocês aqui. É da encíclica Ad Diem Illum, novamente. Longe de nós, sem dúvida, atribuir à Mãe de Deus a virtude que só a Deus pertence, de produzir a graça sobrenatural. Ela, porém, que a todos supera em santidade e união com Cristo, e por este foi associada à obra da redenção da humanidade, merece, no dizer teológico, de congruo, o que Jesus nos mereceu de condíneo. É a dispensadora das graças. Que são esses termos? Bom, o mérito, em primeiro lugar, ele se trata de uma recompensa, não é? Devida a uma obra, né? E o mérito, ele se diferencia, não é? da obra propriamente dita e exatamente vem a ser classificado de algumas formas, né? Nós vamos ver isso agora. Como eu falei, o mérito, ele é um direito a uma recompensa, aqui citando Garrigou Lagrange. Não a produz, mas a obtém. O ato meritório confere direito, né? Você faz uma coisa boa, você tem direito a uma recompensa.
O mérito sobrenatural que pressupõe o estado de graça e amizade com Deus é um direito a uma recompensa sobrenatural. Ele se diferencia da satisfação, né? Que tem uma finalidade de reparar, né? Pela expiação a ofensa feita, né? Pelo pecado a majestade infinita de Deus e assim torná-lo favorável a nós. O mérito se distingue da oração, como eu já falei, por uma graça atual, né? Pode acontecer numa pessoa em pecado e e a oração exatamente se dirige à misericórdia e não à justiça de Deus. E mesmo no justo, há distinção, né? Porque a força impetratória da oração ela se distingue do mérito, e por isso a oração pode obter graças que não podem ser merecidas, como a da perseverança final, que é a continuação em estado de graça no momento da morte. Eu estou confundindo um pouco as coisas para vocês? Tá tudo tranquilo? Bom, então, quais são os tipos de méritos? Vamos lá. Nós temos o mérito de nosso Senhor, o mérito do justo para si mesmo e o mérito do justo para outro homem. O de nosso Senhor de perfeita condignidade, que vem a ser isso, né? Nosso Senhor ter nos merecido de condinho, de perfecte condinho. Significa que a recompensa ela é igual à obra, né? O mérito completamente digno de sua recompensa, ele pertence a nosso Senhor unicamente, porque ele, enquanto homem, cada ação sua é de um valor infinito, certo? Portanto, na pessoa divina de nosso Senhor, na humanidade que ele assumiu, cada ação sua, ela se iguala, né, ao valor da retribuição. Então, ele mereceu de condinho, ou seja, ele mereceu estritamente, em estrita justiça. Aquilo que ele fez era exatamente igual à recompensa, né? Exatamente, ele ofereceu uma satisfação infinita a Deus e, portanto, nos mereceu infinitamente. Mas eu vou dizer daqui a pouco a diferença entre insatisfação também, como vocês já viram, não se trata da mesma coisa, né? Existe uma diferença ali. Em seguida, nós temos o mérito de condignidade, né? Tem o mérito de perfeita condignidade, que é de nosso Senhor, ou seja, o mérito completamente digno de sua recompensa, o valor da obra ou ato de caridade teândrica, ou seja, de Deus feito homem, na alma de nosso Senhor, procede da divina pessoa do Verbo, se iguala ao valor da retribuição em estrita justiça, né? Ele oferece a Deus os seus méritos, que são infinitos, e, portanto, recebe uma recompensa infinita que ele comunica a cada um de nós como nossa cabeça. E existe o mérito de condignidade, né, de condinho, que é digno de uma recompensa, né, não que seja igual a ela, como o nosso Senhor, Deus feito homem, mas porque está realmente proporcionado a ele, porquanto procede da graça habitual, germe da vida eterna, prometida por Deus aos que observam seus mandamentos. E aqui é o mérito do justo, né, que não pode ser comunicado a outrem, né, é o mérito do justo a si mesmo, para si mesmo. E aqui nem Nossa Senhora nos pode merecer dessa forma. E existe o mérito também de conveniência, que é de congruo proprie, né? Nossa Senhora nos mereceu de congruo, como o Papa São Pio X vem nos dizer. Com ele todo justo pode merecer a graça para os demais. Funda-se na caridade ou amizade que o une com Deus, não na justiça. Os teólogos dizem que está fundado nos direitos da amizade, in iure amicabile, ou seja, você vai e ama a Deus, você vai e é amigo de Deus, você vai e progride no amor a Deus. Deus, ele como que vai se tornar o seu credor, vamos dizer assim. Deus, pela sua amizade, pela amizade que você tem com ele, então você pode merecer para outra pessoa a graça da sua conversão. Por exemplo, Santa Mônica, que não somente pela sua oração, mas também pelas suas lágrimas, mereceu a conversão do seu filho Santo Agostinho. Que esse mérito de congruo próprio, ou seja, você, pelo direito da amizade, Deus então vai e quer lhe conceder a conversão, a graça para os seus. E existe o mérito de conveniência,
em sentido lato somente, né? De congruo impróprio. Aqui já seria um mérito não propriamente dito, certo? Porque a oração de uma pessoa em pecado mortal, né? Que tem um valor impetratório e se dirige não à justiça, mas à misericórdia de Deus, e se baseia na graça atual que o leva a orar, e nos direitos da amizade divina de caridade. Ou seja, é um mérito, não é um mérito propriamente dito, né? Que exatamente nós acabamos de ver. Bom, como eu já falei, Nossa Senhora nos merece de congruo o que Nosso Senhor nos mereceu em estrita justiça. Ninguém mais do que ela era unida à vontade de Deus. Ninguém mais do que ela era aquela que estava em tudo dizendo fiat. Aquele mesmo fiat da Anunciação, ela repete agora aos pés da cruz. E, portanto, ela merece para nós essa realidade da corredenção e da mediação. Como é belo ver, estar unido ao mistério da maternidade espiritual de Nossa Senhora. Ela é mãe de todos nós. Portanto, ela merece para cada um de nós que somos seus filhos, com esse mérito de conveniência, né? Que se funda na caridade e amizade com Deus, que nela foi a maior que existe, né? Que nela foi um amor maior do que aquele que Deus encontrou nos próprios serafins, né? Um amor maior do que todos os anjos e santos juntos, com o qual ela amou a Deus e também amou as nossas almas, né? E, portanto, dizendo fiat, a redenção, ela cooperou, né? Com o projeto divino, ela cooperou com a nossa redenção. Bom, de que forma Nossa Senhora, portanto, nos mereceu, né? De congruo. Ela nos mereceu, unida àquele sacrifício, unindo suas dores às dores do seu Filho e o oferecendo por nós, como um sacerdote que oferece de pé o sacrifício. Importante nós vermos que Nossa Senhora não teve a graça do sacerdócio, certo? Ela não teve nem a graça do sacerdócio ordenado, né? Mas o padre Garrigou Lagrange vem dizer, né, que ela teve... Aqui há controvérsia, né, com relação à opinião de Santo Afonso, que diz que a maternidade divina, mesmo ela, é inferior ao sacerdócio, que é a maior de todas as dignidades. Mas o padre Garrigou vem dizer que a maternidade divina supera inclusive a dignidade sacerdotal, né, que Nossa Senhora oferece de forma cruenta no altar da cruz aquilo que os sacerdotes oferecem de forma incruenta nos altares durante a missa. Nossa Senhora não teve simplesmente o sacerdócio comum dos fiéis, né, comum a cada um de nós pelo nosso batismo. Não teve também o sacerdócio ministerial, que Nosso Senhor quis conferir somente aos varões, aos homens. Mas ela teve como que um sacerdócio próprio, né, o sacerdócio de Maria. Ela não foi sacerdotisa, entendam bem, no sentido de ser ordenada, mas ela teve algo próprio dela, algo único dela. Era o único que ela oferecia na cruz. Era o seu divino Filho, a quem ela amava não somente com amor natural, mas com amor sobrenatural, porque era Deus. E, naquele momento, na cruz, ela entrega algo de si. É belo nós vermos isso, porque ela é mãe daquele que está crucificado. Ela gerou aquele sangue, ela gerou aquele corpo. É belo nós vermos como nós vamos assistir a Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Se você não assistiu, se converta. Nossa Senhora se aproxima da cruz, está lá olhando para a cruz junto com São João e repete aquilo que Adão disse para Eva no paraíso: carne da minha carne, sangue do meu sangue. Era aquele sangue que ela tinha oferecido a Nosso Senhor, era aquele corpo que ela tinha oferecido para ele se encarnar, era o seu filho, e ela renunciava naquele instante aos seus direitos maternos e oferecia na cruz também algo seu, porque era o seu que estava lá, né? E oferecendo, fazendo o maior ato de fé jamais existente, né? Que cria nas palavras do anjo, que cria na sua ressurreição, na ressurreição de Nosso Senhor, mesmo vendo o seu corpo chagado, mesmo vendo todo aquele cenário trágico que estava em volta, que fez o maior ato de esperança jamais visto, né? Vendo ali o bom ladrão morrer na cruz
e Nosso Senhor prometendo a ele o paraíso, vendo, portanto, aquilo que Nosso Senhor reserva para nós, né? O paraíso que ele iria abrir com aquele sangue que estava sendo derramado, e com o maior ato de caridade jamais visto, né? Depois de Nosso Senhor, que foi absoluto. Nossa Senhora, com um ato de amor, aquele que era crucificado, e amando nossas almas, oferecia, portanto, o seu Filho, em tudo unida a Ele, e satisfazendo também com Ele, da mesma forma como mereceu. A diferença da satisfação e do mérito, ela vem exatamente a ser porque a satisfação, ela inclui algo de penoso, algo de doloroso, né? E Nossa Senhora ali sofria as maiores dores aos pés da cruz, e oferecia essas dores, oferecia o seu Filho a Deus, oferecendo-se juntamente com Ele. Nossa Senhora, portanto, satisfez com Nosso Senhor, né? Satisfez também de congruo, como eu já disse, o que Nosso Senhor nos satisfez de perfeita condignidade, né? Aqui, para citar novamente o Padre Garrigou Lagrange, Maria ofereceu por nós uma satisfação de conveniência do mais alto valor, depois da do seu Filho, que satisfez por nós em estrita justiça. O mérito é a base da satisfação, quando a obra meritória adquire um caráter aflitivo. Maria ofereceu por nós uma satisfação de conveniência, enquanto que Jesus Cristo satisfez por todos em estrita justiça. Aí ele vem nos dizer, né? Em sua qualidade de Mãe de Deus Redentor, esteve unida a Ele, com efeito, com uma conformidade de vontade, pela humildade, pela pobreza, pelos sofrimentos e pelas lágrimas, no Calvário sobretudo. Neste sentido, satisfez por nós juntamente com Ele, e esta satisfação de conveniência toma um valor incalculável de sua eminente dignidade de Mãe de Deus, da perfeição de sua caridade, do fato de que Maria não tinha nada que expiar e da intensidade de seus sofrimentos. Então lá estava Nossa Senhora, merecendo e também satisfazendo, né? Exatamente unida a Nosso Senhor, merecendo de congruo e satisfazendo da mesma forma o que Nosso Senhor mereceu e satisfez, para cada um de nós, com dignidade, né? Portanto, lá estava a mãe. Nosso Senhor proclama a maternidade espiritual da Virgem naquele momento da cruz, e a partir daquele momento ela é recebida por São João como a sua mãe, como aquela que ele leva para a sua casa e recebe como algo seu, né? Bom, em que momento Nossa Senhora se tornou nossa mãe, né? É belo nós vermos que desde o instante que ela se torna mãe de Deus, né, em que ela consente em ser mãe do Redentor, ela nos concebe espiritualmente, porque, como vai dizer São Luís, seria uma monstruosidade uma mãe conceber a cabeça e não conceber os membros, né? Então, naquele momento, ela nos concebe espiritualmente. O que depois Nosso Senhor faz na cruz, naquele momento solene e extremo da sua vida, é exatamente quando depois Jesus consumou sua obra redentora pelo sacrifício da cruz, Maria, unida a este sacrifício, por um ato de fé, de confiança e de amor a Deus e às almas, o maior que existiu, se tornou de um modo mais perfeito nossa mãe, por uma cooperação mais direta, mais íntima, mais profunda em nossa salvação. E as palavras de Nosso Senhor que produzem o que significam, ele diz: a um pedaço de pão este é o meu corpo, e de fato se torna o seu corpo. Ele diz a um paralítico: levanta-te e anda, e o milagre acontece. Aqui ele proclama a maternidade espiritual de Maria e imediatamente nasce na alma de São João um afeto filial para com ela, e profundo e cheio de respeito, e um grande aumento de caridade e amor maternal na alma da Santíssima Virgem para conosco. Então as palavras de Nosso Senhor produzem o que significam, e ele escolheu esse momento solene para proclamá-la, né? Aquela que não sentiu dores ao gerar o seu filho em Belém, no seu parto virginal, ao dar à luz a humanidade redimida, sentiu as dores mais atrozes que se pode imaginar. Que se não fosse Deus a sustentando naquele momento, ela teria morrido 1000 vezes, né? Então, Nossa Senhora ali nos gerou no Calvário. E é verdade, nós custamos o preço do sangue de Cristo, nós custamos o preço das lágrimas de sangue de Maria. Então meditemos, né?
o tamanho preço que nós custamos para nosso Senhor, que nós custamos para a Santíssima Virgem, né? Então, nosso Senhor diz: tudo está consumado, entrega o seu Espírito ao Pai e a redenção está concluída. Conclui-se então a primeira parte da mediação da Santíssima Virgem. Ela como corredentora, ela como aquela que mereceu e satisfez, em união com nosso Senhor, o que Ele nos mereceu e satisfez com dignidade. Ela nos mereceu de congruo, né? Baseado nesse direito de amizade. Bom, uma vez que as graças foram merecidas, seria de se estranhar que Deus chamasse a Virgem a colaborar na aquisição das graças e não chamasse a mesma Virgem a colaborar na distribuição das mesmas. Portanto, depois da Assunção ao céu, Nossa Senhora é aquela que distribui aquilo que ela nos mereceu aqui na terra, do céu, como a medianeira de todas as graças, como aquela que media entre nós e o seu divino Filho, como aquela que, vendo a Deus face a face, nos ama e pode rogar por nós. Portanto, é a segunda parte da mediação da Santíssima Virgem. Agora é a distribuição das graças, né? A mediação de Nossa Senhora, é belo nós vermos que ela já começa na sua vida terrena, né? Nossa Senhora foi aquela que mediou a primeira graça da redenção, né? A primeira graça da santificação de São João Batista no ventre de Santa Isabel. Portanto, a primeira graça na ordem da graça, né? E foi posteriormente aquela que mediou a primeira graça na ordem da natureza. Ela esteve lá em Caná da Galileia e Nosso Senhor realizou, pela intercessão dela, a pedido de sua mãe, o primeiro milagre de sua vida pública, transformando a água em vinho. Foi também através dela que ele confirmou a fé de São João aos pés da cruz. E um detalhe interessante: Nosso Senhor, o bom ladrão, ele se converteu à última hora, porque Nossa Senhora estava, vai dizer o padre Antônio Vieira, entre a cruz de Jesus e a cruz do bom ladrão. E onde ela mediou, o ladrão se salvou. Onde ela não mediou, não houve a salvação. E ela esteve lá em Pentecostes. O Divino Espírito Santo se derramou, os apóstolos que estavam unidos com Maria, mãe de Jesus. Deus quis que ela estivesse lá. Portanto, desde a sua vida terrena, nós podemos ver Nossa Senhora ali mediando, Nossa Senhora ali exercendo também a sua mediação. Bom, qual a extensão, em que consiste a mediação universal de Nossa Senhora, que já está lá na glória, intercedendo e derramando as graças que ela conquistou para nós, em união com seu Filho? Ela consiste que todas as graças, sem excetuar nenhuma, que nós recebemos de Deus, passam pelas mãos maternais da Santíssima Virgem Maria. É belo nós vermos isso, que por trás de cada graça que eu e você recebemos, meu irmão, estava lá uma presença materna, estava lá uma mão materna trazendo até nós. Mesmo que ela não tivesse sido invocada, mesmo que ela não tivesse sido sequer lembrada, e mesmo que ela, em alguns casos, venha a ser até rejeitada, lá está a mão materna da mãe conduzindo as graças. Importante nós, antes de prosseguirmos, nós só estabelecermos aqui uma distinção da maternidade de Nossa Senhora em relação a nós. Ela não é da mesma forma mãe, nem dos justos nem dos pecadores, certo? Ela é mãe, assim como convém fazer aqui, né, a distinção que eu estou citando Garrigo Lagrange, a respeito de Jesus Cristo com relação aos diversos membros de seu corpo místico. Ela é mãe dos infiéis, enquanto está destinada a gerá-los para a vida da graça, e enquanto lhes obtém graças atuais que os dispõem para a fé e a justificação. É mãe dos fiéis que estão em estado de pecado mortal, no sentido de que vela atualmente por eles, obtendo-lhes graças necessárias para fazer atos de fé e esperança, e para disporem-se à conversão. Em relação aos que morrem em penitência final, já não é sua mãe, mas o foi com relação, mas o foi. Com relação aos justos, é sua mãe em sentido pleno, pois receberam por sua cooperação voluntária e meritória a graça santificante e a caridade.
vela por eles com terna solicitude, para que permaneçam em estado de graça e vão crescendo na caridade. É finalmente a mãe por excelência dos bem-aventurados, que já não podem perder a vida da graça. Portanto, que belo, que alegria saber que uma mão materna conduz cada graça que nós recebemos, cada graça atual que nós recebemos. Portanto, essa mediação, ela vem a significar exatamente que, pelas mãos de Maria, descem até nós todas as graças, todos os dons que nós recebemos de nosso Senhor. Bom, alguns princípios que nós precisamos notar nessa realidade da mediação universal de Nossa Senhora. Aqui, antes, eu gostaria de citar o Magistério, né? Aqui, palavras de Leão XIII, Octobrimense, né, na encíclica, Octobrimense. Toda a graça concedida ao mundo segue esta tríplice graduação: de Deus a Jesus Cristo, de Jesus Cristo à Santíssima Virgem, da Santíssima Virgem aos homens. Tal é a ordem maravilhosa da sua disposição. Novamente, o mesmo Leão XIII, na Adiutricem Populi, a encíclica Adiutricem Populi, ele vem nos dizer dessa amplitude do poder de Nossa Senhora. É indescritível a amplitude de sua atuação e de seu poder, depois de sua assunção à glória celeste, junto de seu Filho, segundo a dignidade e claridade de seus méritos. Pois desde aquele dia, começou, segundo os desígnios divinos, a vigiar a Igreja de tal maneira e a favorecer-nos tão maternalmente com suas graças e seu patrocínio, que, dotada de quase imenso poder, se tornou a administradora daquelas graças que derivam do mistério da redenção do gênero humano para todos os tempos, do mesmo modo que foi auxiliadora na obra da redenção. Ou seja, Deus que convidou a Virgem a merecer e satisfazer aos pés da cruz, no meio das mais atrozes dores, a convidou, depois da sua assunção ao céu, a cooperar na distribuição daquelas graças, agora envolta na alegria da visão beatífica da plena posse de Deus. Bom, quais são os princípios que nós precisamos notar diante dessa realidade de Nossa Senhora Medianeira? Em primeiro lugar, é Deus que quer que recebamos tudo por Maria. Ou seja, Deus não tem absoluta necessidade da Santíssima Virgem, mas foi por vontade de Deus que assim acontecesse. Ele quis que, pelas mãos dela, as graças suas descessem até nós. Isso é algo que São Bernardo vai escrever: a vontade de Deus é que recebamos tudo por Maria, e o magistério da Igreja, os doutores, eles vão repetir isso ao longo dos séculos, né? Foi a vontade de Deus que Nossa Senhora fosse a corredentora na encarnação e morte do Salvador, e que fosse agora nos céus a medianeira de todas as graças. Portanto, é vontade de Deus. Deus quis assim. Deus quis que os reis magos e os pastores encontrassem Jesus nos braços dela. Deus quis que o primeiro milagre na ordem natural fosse por meio de Maria, em Caná da Galileia. Deus quis que ela estivesse lá ao pé da cruz como corredentora. Deus quis que o Espírito Santo, que os apóstolos se preparassem e recebessem o Espírito Santo com ela, juntamente com ela. E essa mesma vontade continua agora nos céus a conceder graças e favores por meio dela. Portanto, é da vontade de Deus. Deus assim o quis. E quais são as graças que dependem da mediação universal? Esse é o segundo ponto. Dependem desse decreto divino todas as graças atuais, ou seja, todos os auxílios que Deus nos concede para que se torne possível, né, o nosso fim último sobrenatural, sejam auxílios naturais, sejam sobrenaturais, quer sejam internos ou externos. Dependem também diretamente os bens materiais e a remoção de males temporais, que tem relação direta com a salvação eterna. Bom, a graça santificante, as virtudes sobrenaturais e os dons do Divino Espírito Santo, eles não são objeto direto da mediação universal, né? Se trata de objetos indiretos. Pois a graça santificante, tanto a sua primeira infusão como o seu aumento, é fruto direto da digna recepção dos santos sacramentos e das boas obras. Mas Nossa Senhora, ela está lá presente também. Ela está lá também derramando
as graças, não é? Porque nós precisamos receber dignamente os sacramentos. Nós precisamos nos aproximar da confissão, da Eucaristia, desses meios extraordinários que Deus quis nos dar para recuperarmos a vida sobrenatural e para a desenvolvermos. Nós precisamos do auxílio da Virgem, né? Nós precisamos da sua poderosa mediação, que nos dá exatamente as graças atuais, né? Para que nós possamos comungar bem, para que nós possamos rezar, para que nós possamos confessar bem, né? Portanto, essa graça sacramental, ela, juntamente com a graça santificante, né? E os dons do Divino Espírito Santo e as virtudes sobrenaturais, elas são objeto indireto da mediação universal. Mas para recebermos dignamente os santos sacramentos e para praticarmos boas obras, são necessárias as graças atuais. E estas nos alcança a Virgem Medianeira, exatamente com o fim de que nós recebamos bem, de que nós comunguemos bem, de que nós nos confessemos bem, de que nós vamos de fé em fé, de amor em amor, de graça em graça. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que a mediação universal, ela não exclui a invocação dos santos. Isso é uma coisa belíssima, certo? Nossa Senhora, que é na imagem que muitos escritores santos colocam, é aquela que é o aqueduto das graças divinas. Ela é o pescoço com o qual a cabeça e os membros, que somos nós, se unem. E eu até diria, Nossa Senhora é o funil que coloca no gargalozinho da nossa garrafinha para que a água da graça chegue até nós. Mesmo a mediação de Nossa Senhora não exclui a invocação dos santos. E é algo que vem nos dizer exatamente, por exemplo, aqui para citar Bento XV, né? Nossa Senhora teve um pouco de dificuldade quando a Santa Joana d'Arc ela ia ser canonizada, porque o milagre que aconteceu foi no Santuário de Lourdes. O Papa Bento XV ele escreve algo interessante, eu não vou ler tudo, mas ele vem exatamente dizer que mesmo nos milagres operados pelos santos, é preciso reconhecer a intervenção da Santíssima Virgem. Se em todos os prodígios, aqui eu estou citando ele, convém reconhecer a mediação de Maria, pela qual, segundo a vontade divina, toda a graça e todo o benefício nos vem, não se pode negar que esta mediação se manifestou de modo muito particular num dos milagres precitados. Entendemos que o Senhor assim o permitiu para nos sugerir que nunca devemos deixar de pensar em Maria, ainda mesmo quando um milagre pareça dever atribuir-se à intercessão de um bem-aventurado ou santo. Até quando Deus se compraz em glorificar os seus santos, é preciso supor sempre a intercessão daquela que os padres chamam medianeira dos medianeiros. Ou seja, sempre que nós pedimos a graça de algum santo, a intercessão de algum santo, saibamos que aquela graça também passou pelas mãos maternais da Virgem. Porque ela é rainha dos anjos, ela é rainha dos santos todos, e todos eles intercedendo, eles vêm exatamente a nos auxiliar com a sua intercessão, e a graça, além de ter passado por algum santo específico, passou também pelas mãos da Santíssima Virgem. Mesmo quando nos dirigimos, aqui eu estou citando o Garrigou, mesmo quando nos dirigimos aos santos e pela intercessão deles obtivemos graças e até milagres, nunca é sem a intercessão também na medianeira. Acontece muitas vezes que Deus e a própria Santíssima Virgem, querendo glorificar e honrar determinado santo, aguardam as súplicas pela intercessão deste ou desta bem-aventurada, para então conceder as graças solicitadas. Então Nossa Senhora está lá sempre presente. Você pediu a intercessão do São Padre Pio? Não se preocupe, Nossa Senhora é rainha dele. Você pediu a intercessão de Santa Maria Gorete? Não se preocupe, Nossa Senhora é rainha dele. Você pediu a intercessão de São João Paulo II? Não se preocupe, Nossa Senhora está lá. Ou seja, a mediação universal de Nossa Senhora não exclui a intercessão dos santos, mas sempre está lá presente. E é o que vem iluminar também o nosso quarto ponto. Porque para obter as graças de Maria, para obter graças, Nossa Senhora é a mediadora, mesmo não sendo invocada. Mesmo que nós explicitamente não estejamos lá pedindo a Nossa Senhora, as graças que nós recebemos de Deus passaram pelas mãos dela, né? E aqui
é algo extraordinário, saber que tudo que nós recebemos por parte de Deus passaram por mãos maternas, que cuidam de nós, que rogam por nós, que querem o nosso bem. Uma mãe que nos ama muito mais do que a nossa mãe terrena. Uma mãe que não nos gerou fisicamente, mas longe disso esfriar o seu amor por nós. Porque se a missão da mãe termina aqui, nessa terra, né? A missão de Nossa Senhora ela dura pela eternidade, porque a sua missão é gerar a vida sobrenatural em nossas almas, né? Então, que bom, que belo saber que Deus quis as coisas assim, né? Portanto, ela é a medianeira mesmo não sendo invocada. E aqui vem o Garrigou. Não é necessário lembrarmos sempre deste importante favor, apesar de Deus não conceder favor algum senão por Maria, para sermos socorridos por ela, pois Maria é mãe, e que mãe! Por isso intercede sem cessar pelos filhos, mesmo quando não é invocada. Basta lembrar os gentios que se salvam pela maternal intercessão da Virgem e nem sequer a conhecem. Que belo! E o quinto ponto é que Nossa Senhora intercede por toda graça, em particular para cada homem, né? Nossa Senhora é aquela que intercede por mim e por você, que está aí do outro lado. Nossa Senhora é essa mãe solícita, uma mãe no sentido muito mais profundo do que Eva jamais fora. Ela sim, verdadeiramente, é a mãe de todos os viventes. Se Eva é a mãe da humanidade decaída, ela, a Santíssima Virgem, é a mãe da humanidade redimida, rogando sempre e por cada um de nós diante de Deus. E aqui, para citar o Papa Leão XIII, na Magne Dei Matris, né, encíclica. Maria, muito melhor que nenhuma outra mãe, conhece e vê os socorros de que necessitamos para viver, os perigos públicos e particulares que nos ameaçam, as angústias e males que nos oprimem, e, sobretudo, a luta encarniçada que havemos de sustentar com os inimigos da salvação. Nestas e em outras dificuldades da vida, melhor do que ninguém, pode ela generosamente, pois deseja ardentemente, proporcionar a seus filhos queridos consolação, força e toda a espécie de auxílios. Portanto, ela intercede por cada um de nós. Ela vê a Deus face a face e intercede pelos seus filhos que estão aqui no exílio, que estão aqui na luta, até o dia em que possam se unir novamente a ela no céu. Bom, e antes de nós concluirmos, eu gostaria só de citar, né, alguns pontos, 3 pontos, na verdade, do Garrigou, em que ele trata dessa questão da mediação para nós termos um conhecimento maior, né, a respeito disso. Como eu já falei, a Igreja ela se dirige a Nossa Senhora com essa confiança, com essa entrega, com essa alegria, né? Em diversas orações. A Igreja invoca a Nossa Senhora em várias necessidades. Nós temos aí o Ave Maristela, né? O hino, e nós temos diversos testemunhos nesse sentido. Portanto, quando nós, por exemplo, rezamos também a Ave Maria, né? Nós estamos pedindo o auxílio de Nossa Senhora, agora e na hora da nossa morte. Esse agora é algo que muitas vezes nos passa despercebido, né? Nós muitas vezes rezamos distraídos, mas tenhamos certeza de que se nós estamos distraídos, Nossa Senhora não está. E nesse agora está contido aquela graça do momento presente que nós mais necessitamos, né? Seja ela a graça da conversão, a graça da vocação, a graça da própria de cada estado, para as virgens conservarem sua virgindade, para os confessores professarem e aprofundarem a fé, para os mártires suportarem o seu sofrimento. Esse agora não passa despercebido pela Virgem. Esse agora é bem conhecido por ela, e nós pedimos também que ela rogue a Deus por cada um de nós, pobres pecadores, agora e na hora da nossa morte, naquele instante supremo, em que nós precisaremos da graça da perseverança final, que também nos virá pelas mãos dela, ou seja, do nascimento até a entrada na glória, a mãe está lá, né? A mãe está lá. Bom, Nossa Senhora intercede por cada um de nós. É algo que os teólogos dizem, e que é muito belo, né? Que
aqueles que entram na glória, eles, para a sua alegria ser plena, eles precisam ter conhecimento daquilo que interessa a eles aqui da terra, né? Nossa Senhora, sendo a nossa mãe espiritual, ela tem conhecimento de cada um de nós. Para citar algum exemplo, né? Um pai e uma mãe que tenham chegado no céu, eles conhecem as necessidades dos filhos. Uma rainha conhece as necessidades do seu reino. Um fundador de uma ordem religiosa conhece as necessidades dos seus membros. Quanto mais a Santíssima Virgem, que foi proclamada por Nosso Senhor, que foi feita por Nosso Senhor, mãe espiritual de toda a humanidade, rainha de todo o universo, conhecerá as nossas necessidades. Muito mais do que os outros santos, né? Portanto, ela conhece as nossas necessidades. Ela roga, uma vez que ela conhece o seu amor, que agora é aperfeiçoado diante da visão beatífica, a leva a interceder por nós, é levada pela sua imensa caridade. Basta uma mãe, né, suspeitar que um filho está precisando de alguma coisa, que ela corre a saber o que o filho está precisando, seja para limpá-lo, seja para alimentá-lo, seja para fazê-lo dormir. Nossa Senhora, muito mais do que qualquer mãe, vem em auxílio das nossas necessidades, vem em socorro das nossas dificuldades. E ela obtém aquilo que ela pede. É impressionante isso, é fantástico. A Igreja chama Maria Santíssima de onipotência suplicante. Aqui poderia-se dizer um sexto ponto. Ela é a omnipotência supplex, ou seja, a onipotência suplicante. Aqui, citando novamente o Garrigou. É um princípio certo, com efeito, que o poder de intercessão dos santos está em proporção com o grau de glória que tem no céu, ou de sua união com Deus. Segundo o testemunho constante da tradição, Maria possui também a onipotência de intercessão, ela cuja glória excede incomparavelmente a de todos os demais santos. Ou seja, Nossa Senhora sempre consegue aquilo que ela pede, aquilo pelo qual ela intercede diante do seu Filho. Então, ela é essa onipotência suplicante, aquela que consegue do seu Filho aquilo que ela pede. Nossa Senhora, mais do que qualquer outro santo. Se os outros santos diferem de glória, um sendo uma piscina, outro sendo a Baía da Guanabara, outro sendo o Oceano Pacífico, Nossa Senhora tem a glória de todos os oceanos. E mais ainda, né? Nossa Senhora é incomparavelmente superior a todos os anjos e santos, e é a onipotência suplicante. E é o testemunho, por exemplo, de Santo André de Creta, São Germano de Constantinopla, São João Damasceno, e entre outros. Portanto, essa realidade de Nossa Senhora, a medianeira de todas as graças, aquela que adquiriu, unida ao seu Filho, as graças aqui na terra, numa comunhão íntima de sentimentos e de dores, e que agora no céu, gozando eternamente da felicidade completa junto de Deus, nos distribui as graças que, ao preço de tanto sofrimento, ela nos mereceu. Para concluir, basta citar, acredito que eu não preciso citar mais testemunhos, né, pontifícios e outros testemunhos também dos Santos Padres. Depois, se vocês quiserem pesquisar, né, é muito belo ver como a Igreja ela sempre confiou na Mãe, sempre esteve lá presente, e que, assim como São João, a Igreja se manteve de pé diante da cruz, fiel ao seu Senhor, mesmo diante de todas as tribulações. A Mãe estava lá de pé, São João estava lá unido a ela, e assim a Igreja ao longo de 2000 anos. E assim seja, meus irmãos, com cada um de nós. E assim seja com a nossa vida. Mesmo que eu não tivesse citado nenhum exemplo aqui, os papas afirmando a mesma verdade e, enfim, o testemunho unânime dos santos que nós temos aí, bastaria ao coração de um filho saber que tem uma mãe tão boa. Bastaria ao coração de um filho saber que ela nos ama e que os seus socorros vêm até nós. E que tudo que nós recebemos de Deus passaram por mãos tão maternas, tão ternas, tão boas.
Portanto, invoquemos Nossa Senhora, chamemos pela Mãe, nos lancemos em seus braços e peçamos a ela as graças de que nós necessitamos. Ela mais do que nós as conhece, ela mais do que nós as vê, ela mais do que nós quer conceder-nos as graças. Vamos pedir, vamos invocar. Mais do que nós queremos pedir, ela quer conceder, ela quer dar esses auxílios, né? Vocês que irão se consagrar a Nossa Senhora, vocês darão tudo para aquela mãe de quem vocês recebem tudo. Então, que alegria, que satisfação, que felicidade. Saber que vocês se darão para uma mãe que é mais generosa do que vocês. Saber que vocês se darão para uma mãe da qual vocês já receberam tudo até hoje. Saber que vocês se darão completamente a ela para que ela então dê a Jesus a oferta que cada um fará, né? Então, que alegria. Que nós possamos então invocá-la, que nós possamos então pedir a sua intercessão, né? A mãe estava presente nas bodas de Caná. A mãe está presente também na vida de cada um de nós, mesmo que numa presença silenciosa, mesmo que numa presença que muitas vezes não apareça, mas ela deve aparecer. Deus quer que nós tenhamos devoção a Maria. Não teve santo que não tivesse devoção à Santíssima Virgem. Cresçamos no amor a ela. Cresçamos na devoção para com ela, para que então possamos ser conduzidos por ela a cada dia e um dia estarmos com ela unidos no céu. Ela está lá, a mãe de Jesus estava lá presente, nas bodas de Caná. E ela está presente na cada um de nós, na vida de cada um de nós, providenciando tudo, né? Assim como ela moveu os serventes para que a água fosse colocada, para que, na verdade, eles fizessem o que Nosso Senhor dizia, ela move hoje o céu para que nenhum dos seus filhos se perca. Ela está lá presente, mesmo que uma presença silenciosa e escondida, porque ela só quer deixar o seu filho em evidência. Está presente em cada graça que nós recebemos, mesmo quando nós não a invocamos, para nos dar exatamente esse vinho novo que o seu filho quer nos dar, o vinho das suas graças, o vinho do seu amor. E não descansará, até que os seus filhos estejam lá com ela. Assim como o primeiro milagre foi num casamento, assim também Nossa Senhora hoje roga por cada um de nós para que um dia cheguemos naquele matrimônio perfeito com Deus e celebremos juntamente com ela as bodas nupciais do Cordeiro Redentor. Portanto, ela quer nos ajudar. Queiramos o seu auxílio, a invoquemos e deixemos-nos conduzir por ela. Ela é a nossa advogada. Ela tomará a nossa causa, por mais difícil que seja, porque ela sabe como ganhar o coração do juiz. Ela vai dizer São Vicente de Ferrer: o que eu terei a temer se a minha advogada é a minha mãe e a mãe do juiz? Digamos com essa santa confiança. Ela quer dar a cada um de nós as graças mais do que nós queremos pedir. Que alegria, né? Nós temos uma mãe tão boa que cuida dos seus filhos, que cuida daqueles que se fazem seus servos e escravos. E para concluir, nós possamos pedir a Nossa Senhora que ela rogue agora e na hora da nossa morte. Confiemos nela, invoquemos a ela, supliquemos as suas graças. E um dia estejamos unidos a ela, para gozarmos juntamente ao lado da mãe, da felicidade completa, junto do seu divino Filho, contemplando a face de Deus. Que assim seja, que seja essa a nossa esperança, que seja essa a nossa confiança. É da vontade de Deus que todas as graças sejam recebidas pelas mãos de Maria. É da vontade de Deus que sejamos conduzidos pelas mesmas mãos que carregaram o menino Jesus. É da vontade de Deus que voltemos para Ele pelo mesmo caminho pelo qual Ele veio até nós, batendo na porta de uma menina que disse: eis aqui a serva do Senhor. Dizendo isso, Deus a fez sua mãe. Ó Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia,
vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. Amém.